Estamos aqui hoje para gravar um podcast especial para todas as mulheres. Mulheres, meninas, adolescentes, desde que nós somos crianças, né? Que a gente entende que a gente é uma mulher, que temos um dom maravilhoso de gerar a vida, a gente tem um medo, que é o câncer de mama. Pelo menos foi um medo que me acompanhou durante grande parte da minha vida. Até que um dia eu recebi o diagnóstico. Foi na minha primeira mamografia aos 40 anos e foi um diagnóstico muito difícil, porque eu nunca tive ninguém perto de mim que tinha câncer de mama e eu tinha certeza que aquele diagnóstico ia ser um diagnóstico final. Em função disso, passaram-se já 8 anos desse diagnóstico e hoje eu experimento uma vida muito melhor do que eu tinha há 40 anos atrás. E esse medo do câncer de mama que eu já tive no passado, ele não faz parte da minha vida mais. E eu agradeço muito a profissionais competentes que me acompanharam nesse processo. E quando eu vi a doutora Alda Libardi e a Luciana Celante falando sobre mulher, eu pensei, é a oportunidade de eu ter pessoas que eu admiro muito falando comigo sobre o câncer de mama e que nós possamos ajudar as mulheres que tinham esse medo, como eu tinha, e que sim, existe vida após câncer de mama e essa vida pode ser muito melhor. Então, eu estou aqui hoje com a doutora Alda Libardi, que é ginecologista e especialista em saúde da mulher, idealizadora do Espaço Menopausa, e a Luciana Celante, que é treinadora física e proprietária da Bodywise, coach em força e condicionamento físico. Então, das maiores dificuldades de quando a gente diagnostica o câncer de mama é encontrar profissionais não só competentes, né, como essas duas mulheres incríveis, é procurar profissionais humanos, porque muitas vezes o remédio é tão forte, né, que a gente não consegue mais se levantar. E o que eu acho interessante dessa nossa conversa hoje? Primeiro é a gente entender qual o momento mais importante da nossa vida que a gente tem que começar a se olhar e entender que o câncer de mama pode fazer parte da nossa vida. Então eu vou começar com uma pergunta para a doutora Alda, que é: qual é a real importância do autoexame? E que momento que esse autoexame tem que entrar na nossa vida? Deise, primeiro eu queria agradecer de estar aqui com você, né, compartilhando aí da sua história, essa história linda, né, de ser uma sobrevivente de câncer de mama. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa falar sobre esse assunto, não só, né, no Outubro Rosa, mas assim, todos os meses, todos os dias, todas as horas. Existem milhões de Deises em Vitória, no Brasil, no mundo inteiro. Então, quanto mais a gente falar, mais mulheres vão ser alcançadas e vão poder se beneficiar com a nossa fala. Então, com relação ao autoexame, o autoexame, ele é muito importante, primeiro, para que a mulher se conheça, né? Porque vai ser ela que todos os dias, todos os meses, vai estar se examinando e se ela perceber alguma alteração que ela não tinha visto antes, ela vai procurar um ginecologista, né, o quanto antes. Não vai esperar para procurar o ginecologista no outro ano ou, enfim, ou deixar de ir. Toda menina que menstrua, ela deveria ser orientada a se autoexaminar, né? Que a partir do momento que ela menstrua, ela já está produzindo seus hormônios, ela já tem glândula mamária. Então, é muito importante, pelo menos uma vez por mês, de preferência após a menstruação, onde a mama já não está, né, inchada por causa dos hormônios, ela com calma, ela pode ser embaixo do chuveiro, ela procurar ali como se ela estivesse tocando um piano, dedilhando ali sua mama, procurando se acha alguma alteração, né, que chame a atenção. Quem sempre se examina, quando acha uma alteração, sabe que aquilo não é normal. Quem nunca se examina não sabe o que é anormal, né? Então, todo mês é importante, a menina assim que menstrua, né, deve ter nessa rotina, a mãe, a ginecologista, a pediatra, orientar e ensinar. Então, ela deve se olhar no espelho, ver se a pele tem alguma alteração de cor, alguma retração, se sai alguma secreção do mamilo. Então, assim, é muito importante que todo mês ela faça esse autoexame. Não vai descartar os exames de imagem, né, que são muito importantes, mas eu acho que desde a adolescência já é importante esse autocuidado.
E esse autocuidado a gente tem que começar desde cedo, né? Desde sempre, desde a vida, desde os adolescentes, desde as meninas, né? Sim. Porque a gente só vai amadurecer como mulher plena se a gente tivesse cuidado desde sempre. E aí, Lu, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do exercício físico desde sempre, desde quando a gente está se formando como mulher, né? Porque a gente sempre pensa, vamos ser mulheres, vamos ser independentes, vamos trabalhar. Mas antes de tudo, a gente tem que se cuidar. E eu queria muito entender a importância do exercício físico para a prevenção do câncer de mama. Então, Deise, primeiramente eu queria te agradecer o convite de estar presente aqui, falando um pouquinho sobre isso, né? Sobre atividade física, que é a minha paixão. Então, eu acho que até eu fui a melhor beneficiada com isso tudo, porque quando você me convidou, eu falei, gente, exercício físico serve para tanta coisa, né? Que nós temos uma farmácia endógena que libera opioides, assim como os nossos remédios externos, né? Então, até eu, quando eu fui buscar o que a atividade física podia impactar no câncer de mama, e eu fiquei muito surpresa, porque todo mundo compra a ideia da atividade física como fitness, né? A pessoa só está preocupada na estética. E até nisso a gente é beneficiado quando a gente faz por estética. Porque a probabilidade de uma pessoa treinada sistematicamente, não precisa ser exercícios extenuantes, sabe? Mas você precisa ter uma coisa estruturada, com rotina, com tudo, previne de 40% a 50% de câncer de mama. Então, assim, a pessoa que é treinada, ela tem a chance de menos 40% a 50% de chance menos de ter câncer de mama. Sensacional. Muito legal. O exercício físico, ele é uma chave essencial para que a gente possa... E o câncer está ligado diretamente à obesidade, né? Sim. Quando você fala em obesidade, o que é um organismo inflamado, né? Que gera mais doenças, inclusive o câncer, que, na verdade, a atividade física tem tudo a ver, né? Você perda de peso, atividade física, nutrição. E foi engraçado, Lu, que logo no início, né, quando eu estava fazendo o diagnóstico, eu ia para todos os oncologistas, mastologistas, e aí eles começavam a fazer o questionário comigo, né? O que você faz? Eu faço atividade física desde sempre. Eu não bebo, eu não fumo, eu tive 2 filhas, mas eu tive câncer de mama. Então, a princípio, o câncer de mama, ele pode ser uma sentença, né? Naquele momento que eu recebi o diagnóstico, eu encarei como uma sentença. E hoje, eu sempre falo, assim, para todo mundo que eu conheço, que o câncer de mama me permitiu ser curada de muitas doenças. Que a principal doença que, para mim, era muito importante, era que eu achava que eu controlava tudo. Né? E a gente não controla nada, né? A gente mal controla o que a gente decide. Então, se a gente partir da premissa que a gente vai tomar boas decisões para a nossa vida, né? As boas decisões é a gente se cuidar, né? Olhar a nossa mama, olhar o nosso corpo, fazer exercício físico, se alimentar bem. E mesmo assim o câncer de mama pode vir. Né? E não olhar ele como o fim, e sim um recomeço. Sim. Né? E esse recomeço ele parte muito por esse cuidado, né? dos exames iniciais. Eu queria que você falasse um pouquinho, Alda, também, de quando é que você pede essa mamografia, quando é que você entende que é o melhor momento, que a mulher deve começar com esses exames mais profundos de imagem para o diagnóstico. Então, é importante que toda mulher, né, vá ao ginecologista uma vez por ano. Eu costumo dizer o seguinte, menstruou, você tem que ter um ginecologista, né, para chamar de seu, para... mas eu sou adolescente, mas é bacana você já ter alguém para que você possa conversar sobre a sua menstruação, enfim. Então, todo ano você tem que procurar um médico para você ser examinada, para você, né, discutir ali a sua questão de ser mulher realmente. Agora, a questão do exame de imagem, né? Quando que eu começo a fazer meus exames de imagem? Isso vem mudando muito, Deise, assim, se a gente for pegar... né, o INCA, né, que é o nosso Instituto do Câncer, ele ainda usa o critério de 2016 para se começar a fazer mamografia aos 50 anos. Em 2023, tanto a Sociedade de Radiologia como a Sociedade de Mastologia, Federação de Ginecologia, né, Federação Brasileira de Ginecologia, mudou um pouquinho esse segmento, porque a gente tem visto cada vez mais, né, mulheres mais jovens com câncer de mama. Então, hoje, o que a gente usa? A gente usa a primeira mamografia a partir dos 40 anos.
E, se precisar, associar o ultrassom ou a ressonância magnética, dependendo se a mama é mais densa, se teve um pouquinho mais de dificuldade na hora de visualizar a mamografia. Então, o que a gente tem feito de rotina na população geral, né, naquelas que não tem alguém na família com câncer de mama ou um risco aumentado, é se pedir mamografia a partir dos 40 anos para fazer o rastreio. Quanto mais cedo se faz o rastreio, né, o diagnóstico do câncer de mama, a cura pode chegar até 97%. Então, é muito importante fazer, perder o medo de fazer, né? Porque existe um medo também de se fazer a mamografia, né? Ou porque tem medo de encontrar alguma coisa. E fazer o quê, né? E agora? E agora, né, que eu tô com câncer. Então, assim, se encontrou precocemente, ela está praticamente curada, né? Porque 97% de cura é bastante. Então, a partir dos 40 anos, anualmente, até 74 anos, deve ser feito. Como se aumentou muito a longevidade, a gente individualiza muito o paciente. Medicina não é receita de bolo. Então, por exemplo, igual 40. Mas dependendo da paciente, dependendo do exame físico, às vezes ela não sabe a história pregressa da família. Você pode pedir um pouquinho antes essa mamografia também. E você pode estender para mais de 74 anos, porque as mulheres estão vivendo até 90, saudáveis. Então, a gente pode, né, individualizar. E é importante individualizar, né? E não seguir esse protocolo tão à risca. Essa parte, né, da mamografia inicial sempre é um medo, né, que a gente tem. Sim. De como fazer. Eu lembro que eu fiquei super ansiosa para isso. E depois que eu fiz o diagnóstico, eu lembro, assim, claramente que existiam várias formas de tratar, ou começava com quimioterapia, ou cirurgia. Sim. E uma coisa que foi muito interessante, Lu, para mim, que eu comecei o exercício físico, eu fiz mastectomia radical bilateral, né? Na época, o meu médico optou por tirar as 2 mamas, mesmo eu tendo câncer numa mama só. Era um tratamento um pouco mais objetivo, mas eu entendi que seria o melhor caminho, né? E uma coisa que é interessante, que eu aprendi nesse processo, como médico e como paciente, é seguir às riscas as orientações dos meus médicos, né? E uma coisa que ele sempre falava assim comigo: Deise, você tem que fazer exercício físico no 2º dia pós-cirurgia. Eu não consigo nem ficar em pé. Você quer que eu me mexa? E foi muito interessante nisso, né, Lu? Assim, esse processo reabilitador pós-cirúrgico, eu queria que você falasse um pouquinho como é que a mulher reage a isso, como é que é tão difícil e quanto é importante, né, para essa não ter limitações pós-cirúrgicas em relação a isso. O paciente em tratamento, seja ele radiológico, né? De quimioterapia ou radioterapia, quando ele já vem com quando é uma pessoa treinada e já vem e tem esse diagnóstico, é uma pessoa que tem mais força muscular, mais resistência. Então, é um paciente também que vai resistir mais ao tratamento. É um tratamento difícil, você sabe disso, né? Então, normalmente, na semana da quimioterapia ou da radioterapia, ou o que seja, a paciente sempre aí ela tem um pouquinho de queda, então é uma semana de descanso, digamos assim. Mas logo na semana seguinte, quando ela é uma pessoa treinada, ela já consegue voltar para o exercício físico. Então, ela diminui a fadiga, ela melhora o cardio dela, porque depois a doutora Alda também pode falar dessa consequência cardiovascular depois, né, do diagnóstico e do tratamento. Então, o cardio dela também é beneficiado com isso. E nos meus estudos lá, eu vi que tanto o exercício aeróbico quanto o resistido são importantes durante o tratamento. E esses exercícios aeróbicos, Lu, você acha assim... na época eu não corria, né? Eu comecei a correr depois que eu comecei a induzir a menopausa, né? Eu achava que eu não podia correr, né? Mas eu lembro que, assim... Era uma coisa muito forte, que todas as pessoas com que eu tratei, desde mastologista, a questão da quimioterapia, na época da radioterapia, todos insistiam para eu fazer atividade física e insistiam na questão da corrida ou do exercício de um impacto maior ou exercício de fortalecimento muscular, né? Que cada um tem uma vantagem diferente, né, para o corpo. Na verdade, eu sou treinadora física e priorizo o movimento. No meu espaço, o movimento é sempre priorizado. Então, eu nunca penso em músculo, sabe, Deise? Eu sempre penso no movimento humano. Nós nascemos para correr.
Nós não nascemos para andar Ai, de eu adorei bicicleta, isso. nós não nascemos para nadar, porque quem nasceu para nadar foi peixe, não fomos nós. Amei. Então, a corrida, muitas vezes, assim, não recomendada, é porque, na verdade, o nosso corpo, ele perde a capacidade da corrida pelo nosso sedentarismo, pelo mundo moderno. Então, a gente fica muito tempo sentada, e aí aquele corpo não tem condições mais de correr. Perfeito. Mas a gente sabe que, por exemplo, para aumento de osso no diâmetro, pela lei de Wolff, esse osso ele só aumenta se for com impacto. Ou é com impacto, ou é com sobrecarga. Ou seja, ou tem que ser treinamento resistido, ou treinamento de impacto. Para você ganhar osso, é muito melhor você correr do que você nadar. Você vai ganhar muito mais osso, entendeu? Perfeito, perfeito. E essa corrida, ela pode ser na rua, numa esteira, de qualquer forma? Na rua é sempre mais prazeroso, né? Sim. Porque você tem a paisagem, a esteira, ela te leva muito para trás, né? Entendeu? E o tempo demora muito mais para passar. Então, normalmente, as pessoas preferem a corrida na rua. É óbvio, né, Deise, que tudo tem que ter um programa, né? Claro. Tem que fazer com que aquele corpo consiga fazer a corrida, porque é assim que acontecem as lesões, entendeu? É quando você quer fazer alguma coisa que o seu corpo não tem mais condição de fazer. Aí você vai fazer e aí acontece uma lesão, entendeu? Perfeito. Tudo é programado, estruturado, e aí devagarzinho vai começando isso. E é engraçado, assim, Lu, que quando eu fazia quimioterapia, eu não podia tomar sol. Eu lembro que ele falava que eu não podia tomar sol, não podia ir pra praia. E eu fazia quimioterapia olhando pra praia. Aí eu olhava assim, eu falava, meu Deus, será que algum dia eu vou poder correr igual essas pessoas corriam aqui na praia? E depois da quimioterapia, não durante, eu não conseguia correr durante a quimioterapia, mas depois, a primeira coisa que eu fui fazer foi correr. Porque eu via as pessoas correndo, eu falava, não, gente, eu preciso de curtir essa minha vida, que ela passa a ter um outro sabor. Né? Ela passa a ter um atividade outro física também socializa, né? Sim. Você conhece sim. outras pessoas, né? Você consegue exatamente. socializar. É outro. Você tá ali, tá todo mundo com o mesmo propósito, né? Se cuidar, saudável, né? Se priorizar no sentido de colocar a atividade física como um fator importante para a saúde mental, espiritual e todos os sentidos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Que eu acho muito importante. Eu trabalho com mulheres na menopausa, né? O meu foco, assim, eu falo que é minha meta, né? Acolher e cuidar de mulheres na menopausa. Quando você, né, foi colocado para você que você seria, né? Você entraria numa menopausa medicamentosa. Isso, exatamente. Né? Porque a sua menopausa foi uma menopausa medicamentosa. Você foi orientada de tudo que você enfrentaria como uma mulher menopausada, Deise? Não. Na verdade, assim, eu fui orientada... O que eu fui muito orientada foi que eu tinha que fazer exercício. Sim. Né? E que eu ia ter algumas restrições, assim, mas eu... Na verdade, quando eu entrei na menopausa, assim, naquele momento, eu me sentia como uma sobrevivente. Sim. Então, eu achava que eu não precisava de mais nada. Se eu tivesse viva, tava bom. Né? Eu vou falar pra você que eu fiquei assim durante muito tempo, porque como eu perdi os linfonodos desse braço, esses linfonodos perdidos, aquilo ali, eu tinha uma angústia enorme, que o meu braço ficava inchado, ficou inchado durante muito tempo. E aí, umas pessoas falavam, você tem que fazer exercício, mas não pode pegar muito peso. E aí, aquilo ali foi muito angustiante para mim. Mas eu lembro que eu me sentia sobrevivente. Depois de um tempo, Alda, eu fui falar assim, não, gente, eu já tô sobrevivente um bom tempo já, né? Agora eu posso voltar a ser mulher novamente. Sim. Então, essa orientação da menopausa, né? Eu queria muito que você falasse um pouquinho sobre isso. O que a medicina tem, né? O que a ginecologia tem para acolher essa mulher hoje menopausada? Não só menopausada, no meu caso, né? Que eu entendo que eu tenho muita vida pela frente ainda, quanto as mulheres que estão realmente entrando na menopausa de uma forma normal. Então, porque assim, o que me chama muita atenção, que, por exemplo, uma menopausa que a gente diz, né, fisiológica, que não é induzida nem nada, às vezes ela vai demorar aí uns 10 anos, então, e que não é fácil, mas você tem um dia após o outro uma diminuição gradual, né, da sua produção hormonal, então é como se fosse aos poucos, né, a perda, né, da sua capacidade de produzir hormônio,
e aquelas sensações, né, da falta do hormônio é devagar e não é fácil. Uma mulher, quando ela é colocada em menopausa, seja medicamentosa ou cirúrgica, né, onde é retirado os seus ovários, você dorme produzindo hormônio e acorda sem. Então, é muito impactante, né? Como se realmente você tivesse uma vida inteira tendo esse hormônio que a gente sabe que traz, né, conforto mental, físico, sexual, enfim. E você acorda no outro dia sem ele. Então, assim, é muito mais difícil. E eu observo que a maioria dos colegas, e eu entendo que o mais importante é a vida do paciente, né, que tratar um câncer de mama é o que tem de mais importante. Então, eu talvez não precise naquele momento me preocupar de falar assim, ó, você vai ter uma névoa cerebral, você vai ter fogachos, você vai ter ressecamento. Névoa cerebral é o esquecimento, né? Eu esqueci. Os lapsos. Nossa, gente, eu vou falar pra você que eu tô tendo uns esquecimentos assustadores. Sim. Eu saio, eu me organizo sexta-feira pra ir num lugar, me organizei em toda a minha agenda. Sim. Peguei o carro, fui pra casa, esqueci, só lembrei no dia seguinte. Bem-vinda, né? Bem-vinda. Não, e às vezes a paciente fala assim, meu Deus, não basta eu ter o câncer, além de tudo eu vou ter Alzheimer. Né? Exatamente. E, na verdade, não, nada mais é do que a deficiência hormonal. Então, assim, que é conversado, assim, ó, vamos conversar que isso vai acontecer, porque você está deixando, né? Você não vai mais produzir esse hormônio, e esse hormônio vai fazer lapsos de memória. O que a gente pode fazer para diminuir essa angústia, né? Porque é angustiante. Você tinha uma memória ótima, de repente você começa a ter os lapsos de memória. A questão da sexualidade também, porque resseca muito. Sim. Você não, a sua libido diminui, a deseja, pele, a né? pele, o cabelo. Então, assim, aos 40, articulações. dói as articulações, porque a gente sabe que o hormônio lubrifica a articulação. Então, assim, eu entendo que não é falado, mas eu acho que tem que ter um profissional para poder acolher e falar. Exatamente. Né? E por quê? Porque hoje, dentro da medicina, não existe só hormônio, né? Para poder dar para essa mulher, para ela poder ter uma qualidade de vida melhor. A gente tem outras coisas não hormonais, atividade física sempre, alimentação, esse acolhimento que eu acho que só de você poder escutar, né, que assim, olha, você vai chegar aos 90 igual eu cheguei, eu não tenho câncer de mama, nós vamos chegar juntas, porque você só teve esse detalhe, mas você está curada, você está viva, e a gente vai juntas na menopausa, né, chegar aos 90. Então, é isso, assim, né? Essa importância do acolhimento. Eu acho que acolhimento é 90% de uma consulta. Sim, e assim, até você encontrar esses profissionais, assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sou muito grata aos profissionais que cuidaram de mim, o meu oncologista. Eu falo para eles, vocês têm que se juntar, gente. Vocês têm que se juntar, pegar alguém bom da nutrição, pegar alguém bom do exercício físico, pegar alguém bom da ginecologia. Porque até a gente descobrindo, Alda, você chega... Eu cheguei a ginecologistas, assim, a pessoa... É isso. É isso que, moço, pelo amor de Deus. Não dá pra ser só isso, né? Então, assim, eu lembro na época que você vai se agarrando no que você consegue. Até eu escolher o meu oncologista demorou muito. Porque uma coisa que eu percebi muito nesse processo, que sim, você pode ser tratada de muitos cânceres, mas você pode, às vezes, também nunca mais levantar da cama, porque a droga, ela é pesada. Ela é pesada. Então, hoje, Lu, uma coisa que eu entendo muito é isso. A gente usar tanto o exercício físico quanto a nossa alimentação como um remédio. Sim. Você ainda faz uso de algum remédio? Eu uso Aromazin, né, todos os dias, é uma medicação oral, e o Zoladex, que é uma injeção na barriga, que eu faço a cada 3 meses, e eu uso também outra medicação que é para o cálcio, né, porque um dos problemas da medicação da indução da menopausa é a diminuição a geral osteoporose, né? Sim, e aí tinha que usar todos esses medicamentos para que eu não entrasse na osteoporose, porque senão eu podia ter fratura espontânea. A Daisy ainda é bloqueada, na verdade, as medicações que ela ainda... Porque, assim, se desbloqueia, o ovário ainda pode né, voltar a ter produção hormonal, porque você teve câncer de mama ainda jovem. Você não teve câncer de mama na menopausa. Então, seria diferente. Então, e nessa fase, Daisy,
o exercício físico é tão importante quanto o remédio que você usa. Sim. Ele tem de igual valor. Isso é muito legal, assim, né? A gente poder entender isso, porque eu fui meio que no, sabe, tato, sabe? Eu não posso parar de tomar remédio. Já passei por tanta coisa, eu não posso parar de tomar esse remédio. E pra eu parar de tomar o remédio, eu tenho que fazer exercício. E aí eu comecei a fazer triatlon, porque assim, ó, tem dias que dói o quadril, aí eu nado. Tem dias que não dói nada, eu consigo correr. Aí tem dias que eu tô cansada de correr, de nadar, eu ando de bicicleta. Porque vai assim, variando, né? que vai variando. E a atividade física de fortalecimento, né, do exercício mesmo, de preparação é essencial também, né? E porque você cai num mundo que você não está preparada para aquilo, né? Não está preparada. E, além de tudo, você tem que trabalhar e tem que tocar vida e tem filho, tem criança, né? Você chegou a parar de trabalhar nesse período? Então, Lu, eu comecei pela cirurgia, né? Quando eu fiz a cirurgia, eu tive que parar por causa da cirurgia em si. E depois que acabou a cirurgia, eu comecei a quimioterapia. Eu fiz uso daquela touca, né, que congela a cabeça. A touca é pior do que a quimioterapia. Imagino, deve ser desagradável demais. Né? Menos de 10 graus Celsius durante 4 horas. A gente tem essa touca em Vitória, né? E é oferecida para paciente de rede pública também. No INCA, não, na Santa Rita. E eu acho legal da touca, Lu, que assim, eu sempre fui louca com o meu cabelo, né? Então você aprende a lidar que cabelo é só mais um detalhe. Mas você não precisa falar para todo mundo que você está em tratamento. Porque quando você se vê careca, né? Já é uma situação onde você tem que falar para todo mundo. E não é que eu não gosto de falar. Eu acho que hoje, para mim, é muito bom eu falar, porque eu mostro para muitas mulheres que existe vida, né? E uma vida maravilhosa. Mas quando você está vivendo... Ressignificada, né? Ressignificada. Você ressignifica. Ressignificada, valores, perfeito. Né? Com valores totalmente dando diferente. Valor ao que tem valor. Né? Então, isso é o que eu falo, assim, o câncer dá essa oportunidade, deu para mim essa oportunidade. O que realmente é importante? É uma conta que você esqueceu de pagar? Não, aquela se paga, a gente resolve, de um jeito. O que importa na sua vida, né? E eu acho que, para mim, Lu, se eu não tivesse passado pelo câncer, talvez eu nunca ressignificaria como eu ressignifiquei. Né? Então, essa questão dos problemas no lugar certo, de você entender que você está aqui por um propósito, né? Nessa terra, e você começar a entender o que Deus quer para você. Eu lembro que às vezes a minha mãe falava: minha filha, por que você está passando por isso? Não sei o que. Mãe, não sei, mas vamos passar. Vamos passar, né? Vamos passar. Eu acho que tiveram 2 momentos muito pesados. Logo que eu comecei o diagnóstico, que eu me senti muito abandonada, assim, sabe, Alda? Por isso que eu acho que a questão da ginecologista de te carregar no colo, até você achar o mastologista para fazer cirurgia ou o oncologista. O norte, né? Até você ter... Gente, Alda, assim, era um buraco negro, assim, sabe, na minha vida, assim, foi um buraco negro. E ali o que eu acho que eu dei uma deprimida, assim, forte, sabe? Porque ali você tem que falar assim, caraca, será que eu vou viver? Como é que é esse negócio de morrer? Porque eu achava que eu não morria, né? A gente não pensa nisso. Não pensa, a gente não pensa, né? Eu falo, não existe isso. É quando você vê, caraca, isso é verdade, existe um diagnóstico, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá para se esconder, não dá para fingir. E eu acredito que muitas pessoas fingem que isso não... Porque é muito pesado. Eu lembro que para eu falar para minha mãe e para o meu pai que eu tinha um diagnóstico, eu demorei muito tempo, eu não conseguia falar para eles. Até porque então você ficou praticamente sozinha mesmo. Foi muito difícil eu conseguir falar, Luciana. Eu falei pro meu pai, minha mãe, quando eu já estava assim, meio com a cirurgia marcada. Nossa. Eles tinham perdido uma amiga muito próxima, de câncer muito perto, assim. E eu lembro que eu falei pra minha mãe, isso não vai acontecer comigo, eu vou passar por isso. Aí depois que você tem um plano de tratamento... Eu acredito que quando vocês também estão com os pacientes de vocês, né? Tanto no exercício quanto no consultório, que você tem um problema, mas quando você dá um tratamento, a pessoa, caraca, eu tenho um norte, você vai. Você tem metas, né? Objetivos. Eu tenho meta, eu tenho que fazer quimioterapia dia tal, eu tenho que comer brócolis, eu tenho que comer não sei o quê, eu tenho que comer não sei o quê, eu tenho que estar bem. Então, depois disso, mas até eu chegar naquilo ali, foi um buraco. Foi um buraco, assim, muito grande. E depois que eu terminei a quimio, terminei a rádio... O que fazer depois disso tudo, né? Porque ali Deus está te dando uma nova oportunidade.
Sim. Vamos usar ela da melhor forma possível, né? Então ali foi muito forte a questão do exercício para mim, que foi uma bênção, né? Assim, e eu percebo claramente que quando eu acordo e eu não faço exercício, meu dia é outro. E de entender, assim, né, que você está curada, porque às vezes o paciente tem muita dificuldade de entender isso. Aí eu falo assim, mas olha bem, você pode sair daqui do consultório, atravessar a rua e morrer. Perfeito. Você não tem Então, controle. assim, vamos te olhar daqui 10, 20, 30, 40 anos. Você está curado, você está aqui, você está bem, você está vivo. E é verdade, assim, Alda, eu não penso nisso. Eu faço meus exames de tempo em tempo, eu pego os exames, eu coloco no banco do carona, eu não abro, eu chego no meu oncologista, toma aqui, Fernando. E aí, como é que estão as coisas? Eu não passa pela minha cabeça que aquilo... E assim, de verdade, se voltar, tá tudo bem, porque... a gente vai tratar, existe tratamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer meu exercício físico, eu tenho que cuidar da minha saúde. Você tem que fazer tudo para diminuir o risco. Pronto, perfeito. Exatamente. É isso que você tem que fazer. Exatamente. É como você atravessar na faixa, esperar o sinal fechar. Botar protetor solar. Passar protetor solar. Né? Entendeu? Então, assim, diminui o risco. Né? Diminui. E aí a atividade física entra nisso também, né, Alda? Porque a gente falou lá no início que a obesidade está relacionada por causa de um organismo mais inflamado. Se você faz atividade física e está nesse tratamento pós, né, esse remédio que você toma, a chance de você não reincidir é de 18%. Olha isso, gente. Isso é maravilhoso. Né? Isso é sensacional, né? E além do que o benefício... Como é que são os hormônios, Lu, que faz? São os opioides, né? Que liberam a endorfina. Do bem-estar, né? É muito legal, né? Toda vez que eu faço... Essa farmácia endógena que a gente tem não serve só para o câncer, não, tá? Serve para dores. Já tem comprovação que nós temos uma farmácia endógena. É maravilhoso isso. E é legal, perfeito. É legal que assim, toda vez que eu faço exercício, né, eu gosto de tirar uma foto e às vezes postar. É mais que aquilo ali, assim, cara, se alguém tá vendo aqui, isso daqui pra mim é a minha melhor medicação. Sim. E é um sorriso diferente, né? Não é um sorriso é um sorriso que vem de dentro, exatamente isso. Aí comecei a reparar, eu falo, cara, meu sorriso quando eu faço exercício é diferente. Engraçado que quando no início, quando eu te agradeci a oportunidade e te falei que eu não seria mais a mesma. Hoje de manhã eu falei pro pessoal das 7 horas da manhã, gente, para de reclamar, olha o que eu descobri da atividade física. Isso aí. Vocês estão aqui. 7 horas é uma mulherada, vamos, gente. É uma mulherada lá. E é engraçado que foi alguém que me perguntou, acho que foi Lorena mesmo, me perguntou, então, qual é a proporção, Luciano, de homem para mulher para você? Eu falei, 80-20. É sempre assim. Por isso que as mulheres vivem mais, ele falou comigo, né? Mas é muito engraçado, porque aí a gente tem um outro olhar, né, Alda? E a gente fala, gente, para de reclamar, porque normalmente a pessoa ela vai empurrada pro exercício. Para de reclamar, que você está tendo um monte de benefícios que você nem imagina. É isso aí. Tá achando muito só legal. Que vai ficar bonita, né? Só sarada, que é legal também, né? Claro, gente, é maravilhoso. É muito bom. E é uma coisa que eu lembro que também, quando eu comecei, ele falou, Daisy, você tem que fazer exercício físico, porque a menopausa você tem uma tendência a ganhar peso. E aquilo ali me deu um desespero. Eu falo, não, eu não quero engordar, não, doutor, eu não quero engordar. Então, é fazendo exercício físico, né? Então, isso, você entender o processo que você vai passar, né, da menopausa e encarar ele da melhor forma possível, isso é libertador, né? E é o que eu falo com as minhas amigas. Eu não gosto de fazer exercício físico. Eu falo assim, olha só, não tem não gostar, né? Você pode não gostar de jiló, você pode optar por outra coisa. Agora, exercício físico não tem. É só você que pode ir. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode. Não dá para delegar. Não dá para delegar. E o exercício físico, ele te traz esse benefício de toda essa farmácia interna, né? Você querer comer melhor, né? Quando você... Uma coisa puxa a outra, né? Puxa a outra, né? Isso é... Tem a questão do cardio também, né, Alda? Quando você interrompe os hormônios. Sim, sim. Porque na pausa, né, que a gente na estava verdade, o nosso hormônio feminino é cardioprotetor. Na verdade, ele é cardioprotetor, é cérebro protetor, osso protetor, músculo protetor, né? A gente é abençoada, né, com o hormônio aí que é tão protetor. E a partir do momento que a gente perde, né, seja por uma menopausa fisiológica ou induzida,
a gente perde essa proteção. Então, o que eu posso fazer? Se eu posso usar o hormônio, eu vou usar o hormônio, porque ele vai me beneficiar. Mas se eu não posso, eu não vou viver mais? Lógico que não. A gente vai nas alternativas, né? Eu falo nos não hormonais. Atividade física é cardioprotetora. Uma alimentação saudável é cardioprotetora. Então, assim, você entender que não é porque eu não posso usar hormônio que eu estou, né, findada a acabar. Lógico que não. Né? Isso é muito importante a gente deixar isso muito claro. E eu trago aqui uma coisa muito interessante, que às vezes a pessoa fala para mim assim, mas eu tenho uma história familiar de câncer de mama, então agora eu tenho um carimbo ali nas minhas células. Menos de 10% do câncer de mama é hereditário, tá? Então, assim, é muito, muito pequeno, né? A taxa é muito pequena. E eu não sei se vocês observaram, a gente tem visto cada vez mais mulheres com menos de 40 anos com diagnóstico de câncer de mama. Sim. Mulheres que nunca tiveram história familiar, né? Mulheres que não foram expostas à terapia hormonal, né? Então, aquela coisa, a terapia hormonal dá câncer de mama. Se a gente for, né, pegar realmente, foram mulheres que nunca foram expostas, que têm menos de 40 anos, que não têm história familiar. Então, o que está acontecendo esse aumento? Eu até coloco aqui, né, o aumento entre 2012 e 2021 foi assim, o aumento foi realmente enorme de mulheres jovens com câncer de mama. Então, aí, o sedentarismo, a obesidade, essa comida industrializada, o estresse, o tabagismo, o sono ruim, né? Então, assim, tudo que a gente, o álcool, excesso de álcool, tudo que a gente vê aí que esse mundo, né, digitalizado trouxe para a gente. Hoje até, recentemente, eu fui num lugar onde a cortina, a pessoa apertava um botão para poder abrir e fechar a persiana. Então, os adolescentes não estão levantando nem mais para fechar a cortina. Então, assim, o sedentarismo, ele tá, assim, cada dia pior. Então, assim, é um grande responsável, né? por várias doenças. Por várias doenças. E o câncer de mama entra aí como um fator aí também de risco para câncer de mama. E essa questão da doença cardiovascular, né? Eu sempre tive pressão baixa, tudo tranquilo. Agora eu já tô com pressão alta, já tô tomando remédio para pressão, né? Já é mais um remédio. Mas que bom que tem, né? Que bom que tem remédio que a gente pode tratar e controlar. Se você não fizesse atividade física, se você tivesse com sobrepeso, você seria uma hipertensa de difícil controle, estaria com mais de uma medicação, com risco muito maior cardiovascular. Exatamente. Né? Então, assim, né? A gente, né, encarar, né, é o que eu falo muito, assim, às vezes as pessoas falam, ai, Deise, nossa, você é sobrevivente. Eu falo, gente, mas para mim, eu juro, a partir do momento, vou falar do fundo do meu coração, quando eu encontrei as pessoas certas para cuidar de mim, aquilo deixou de ser um problema. Aquilo deixou de ser um problema. Sim. Sabe? Então, por que eu encaro o câncer às vezes como um problema, né, quando você não entende? Primeiro, a gente entender que a gente tá aqui nesse mundo por algum tempo, né? Que a gente não sabe qual. E o que a gente tem que cuidar melhor não é minha filha, sou eu. Se eu não me cuidar, né? Se eu não entender que Deus me deu esse corpo, isso aqui é um santuário, isso aqui eu não cuidar do meu corpo, eu não vou poder cuidar de ninguém. Eu não vou poder cuidar dos meus pacientes, não vou poder cuidar dos meus filhos, não vou poder... A máscara primeiro em você, depois... A máscara primeiro em você. E parece, Lu, às vezes... eu vou falar para você que até o teu câncer, eu não me dava esse direito. Eu não me dava esse direito de cuidar de mim, sabe? Eu achava que era futilidade, eu achava, não, isso é bobeira, eu tenho que cuidar das minhas filhas primeiro, minhas filhas são mais importantes, meu trabalho é mais importante, tudo é mais importante do que eu. E o câncer me deu essa oportunidade. Não, eu tenho que cuidar de mim, porque eu posso morrer. E aí que vai cuidar, né? E a gente, assim, a mulher ela foi colocada como super, não sei o que, super. Então a gente acha que a gente não vai acontecer nada com a gente, né? Então hoje eu encaro o cuidar de mim, o meu exercício físico, a minha alimentação, como regra básica, assim, sabe? Eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, né? Eu tive a oportunidade de estar com vocês aqui, né? Que a gente se conheceu lá no consultório e eu tive a oportunidade de cuidar de vocês. Eu amo o que eu faço, isso é uma bênção.
né? Como vocês. E é um problema, porque a gente não sabe se a gente está trabalhando ou se divertindo, né? Não, Sim, sim. E aí a gente não sabe. E às sabe. vezes, né, você vai. Vai. E por isso que a gente tem que ter o horário do exercício físico, a gente tem que ter ir na ginecologista com prazer. Saber que a gente está sendo cuidada, né? Cuidada. Sim. Como você falou, um médico para chamar de seu. Sim. A gente tem que ter um médico para chamar de seu. Para você tiver alguma intercorrência, não é você sair para qualquer um. Porque se aquela pessoa não te conhece, aquela pessoa não sabe a sua história, não sabe o que é importante para você, né? Então, isso tudo é fundamental para que a gente tenha saúde em todos os sentidos, né? Na vida física, espiritual, mental, e seguir, né, nesse caminho. Então, primeiro eu queria muito agradecer vocês por estarem aqui. Vocês não são só profissionais que eu admiro, mas são mulheres que eu admiro. E eu gosto muito, muito de estar perto de pessoas que me fazem, que me inspiram, né? E vocês são essas mulheres que me inspiram desde sempre, né? A Lu lá atrás, né, Lu? Já há quantos anos? Uns 15 anos. 15 que eu tirei o aparelho, 15 né? que tirou o aparelho. Então, o quê? Uns 17, mais ou menos. Mais ou menos. Até um pouquinho mais, a Alda acho. um pouco menos, né, agora. Mas, assim, quando eu vejo esse brilho no olhar, né, pela vida, pelo que importa, né? Dessa coisa da ressignificação que a gente falou, eu gosto de estar perto. Sim. Então, eu queria que vocês me dessem um conselho, não para mim, né? Eu acho que para os jovens hoje, para as meninas hoje, para as mulheres hoje que estão começando a vida e que precisam se valorizar, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, relacionado ao câncer de mama ou não. Eu acho assim, na atividade física, sabe, Deise, a gente vê muita gente reclamando muito de ter que fazer, sabe? E eu acho que quando a gente se depara com um caso como o seu, a gente ressignifica, sabe? Porque, na verdade, gente, tem muita gente. Esses dias eu saí para dar uma caminhada, tinha uma pessoa, um tetraplégico. Então, ele estava deitado numa cadeira e ele estava indo lá na praia, sabe? Eu falei, gente, eu 2 pernas, 2 braços, às vezes eu fico com preguiça de sair dentro de casa para fazer uma caminhada que seja. Então, eu acho que o meu conselho seria isso, sabe? Reclamar menos e ir com um pouquinho mais de amor e saber que você tem saúde e você está fazendo pela sua saúde. É isso aí. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? E quando você se depara com pessoas igual você, assim, positivas, tudo vai dar certo. E é engraçado, né, Luiz, você falou da saúde, que a gente só percebe o quão a saúde é importante quando a gente perde. Na verdade, qualquer coisa na vida, né, Deise? Nossa, mas, gente, a saúde é uma coisa tão clara, né? Mas, gente, eu lembro que eu falava... E é nos dado de graça, Nossa, né? uma bênção, graça. É uma bênção de Deus. E, caraca, eu olhava assim, gente, será que... será que eu vou ver o aniversário de 15 anos das minhas filhas? Sim. E é uma coisa óbvia, né? Então, a gente tem que cuidar da nossa saúde e cuidar da gente, né? Então, isso é sensacional. Esse olhar, né? Não murmurar. Não murmurar. Entender o que a gente tem que fazer com prazer, fazer de bom pra procurar, gente, né? Procurar exercício físico em todos os lugares. Eu sempre falo, o que eu puder fazer a pé, o que eu puder fazer de bicicleta, o que eu puder fazer pra me movimentar é melhor, né? Claro. Porque quando você tá operada, você não consegue nem levantar da cama sozinha. E você, doutora Alda? Eu acho que é isso, né? Eu acho assim, cuidar de mulheres, eu acho que é a coisa mais maravilhosa que eu poderia ter escolhido, né? E cuidar de mulheres que vivenciam aquilo que eu vivo, né? E por que cuidar de mulheres com mais de 40, no climatério, na menopausa? A gente não é chata, não, Alda? Não, eu adoro, não. Eu adoro e eu acho assim, você poder ajudar, fazer por ela aquilo que realmente você quer que ela enxergue, que ela vai viver a metade da vida dela nessa fase, que ela tem que viver bem, que ela tem que se olhar, que ela tem que se gostar, que ela tem que se arrumar. Eu sempre coloquei isso muito, sabe? Porque sempre se associou muito à menopausa, o fim. Sim. Né? Que é o fim. Foi o que nossas avós vivenciaram, as nossas mães também. Quase que um diagnóstico de câncer. Porque assim, você pensar na menopausa é como se você estivesse vivendo o fim
da vida, e na verdade é só de uma fase, o início de outra que é maravilhosa. Mas né? para quem tem esse olhar e quem consegue uma profissional como você, porque não é fácil passar por ela. Não é fácil. Mas a gente tem que turbilhão, buscar né, pessoas. Os calorões, os calorões. E até você acertar, né, Alda? Até a gente conseguir a dosagem acertar certa. tudo direitinho e ter uma pessoa para olhar por você e falar, vai dar certo. E acho que a gente possa se abrir, né? As nossas maiores dores, às vezes, né? É tão difícil, né? Esse acolhimento. E é difícil, e justamente também essa mulher que não pode, né? Porque hoje tudo envolve hormônio, né? A gente está vendo aí, a mídia só fala nisso, mas aquela que não pode hormônio também ser acolhida. E também você poder cuidar dessa mulher e mostrar para ela, a gente está junta, vai passar, vai dar tudo certo, não vamos chegar aos 90 de bicicleta, malhando com a Lu, né, Lu? Então, assim, eu acho que todo mundo merece ser cuidado, ser olhado, ser acolhido, para que a gente possa ter realmente essa segunda fase da vida da melhor forma possível, que é para isso que a gente vive a primeira, né? Sim. Para chegar na segunda. As inseguranças não existem mais tantas, né? Eu preciso ser aceita, eu preciso dar certo em tanta coisa, depois que você fala... E é tão gostoso, às vezes eu olho e falo assim, eu não gostaria de voltar aos 30, nem eu, aos 20, aos 30, assim, eu adoro o que eu vejo hoje, sabe? E eu quero gostar mais ainda ao longo dos anos. É isso que eu quero para as minhas pacientes. Maravilhoso. É isso que eu quero que elas sintam, né? E é isso que eu construo todos os dias. Obrigada. Foi muito bom. Foi muito ótimo. bom. Muito Estamos obrigada. aqui finalizando nosso primeiro podcast, falando um pouquinho de vida pós-câncer, diagnóstico de câncer de mama. Espero que vocês tenham gostado.